Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Eu vou estar gravando agora sobre o profeta Ageu, para a gente poder entrar no tema da volta do cativeiro, né? Foi o primeiro profeta menor que aparece na Bíblia que fala sobre a volta do cativeiro depois de 70 anos, conforme o profeta Jeremias escreveu, que o povo ficaria esse período cativo na Babilônia. E Ageu, que o seu nome significa festeiro ou festa, ou meu aniversário, o nome dele representa algo parecido com isso, foi o profeta que profetizou quando Ciro ele decretou a volta do povo judeu para Judá. Isso a gente encontra lá no livro de Esdras, no capítulo 1, antes da gente entrar no assunto de Ageu e dos profetas menores. Vamos só ver o contexto, quando que isso aconteceu mais ou menos, a volta de Ageu. No livro de Esdras, a gente encontra, depois de Crônicas, Esdras, capítulo 1. O retorno, a minha versão está assim, o retorno dos sionistas. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para cumprir a palavra do Senhor pronunciada por Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou proclamar de viva voz e por escrito em todo o seu reino o seguinte: assim fala Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus do céu, entregou-me todos os reinos da terra e me encarregou de construir-lhe um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Então, Ciro ele havia conquistado a Babilônia, mais ou menos por volta do ano 537 a.C., né? E uma das primeiras coisas que Ciro decide fazer é permitir que os judeus voltem para a sua terra, né? Com esse decreto que a gente viu aqui no livro de Esdras, datado mais ou menos aproximadamente do ano 537 a 539 a.C. Foi o anúncio, da libertação, como diz aqui a palavra, em cumprimento à palavra de Jeremias. A gente estudou no livro de Isaías, os profetas maiores, e o livro de Isaías ele faz menção de Ciro. No capítulo 45, se eu não me engano, Isaías ele faz menção de Ciro 150 anos antes de Ciro sequer ter nascido. Então, provavelmente, Ciro deve ter visto essa profecia, e ele achou tão espetacular que o nome dele estivesse numa profecia do livro dos judeus, e isso moveu o coração de Ciro a cumprir essa profecia. Dizem, alguns historiadores, que Ciro viu isso, mas nós não temos certeza. E aí ele fez esse decreto para que o povo pudesse voltar para Jerusalém. E quando o povo voltou, a gente também consegue entender mais ou menos lá em Esdras também, em Esdras, no capítulo 5, vocês puderem acompanhar aí com as Bíblias de vocês, seria interessante. Esdras, no capítulo 5, fala sobre a construção do templo, que é exatamente no tempo que volta o povo do cativeiro, e durante essa construção desse templo, dois profetas se destacaram, dois profetas profetizaram, que é o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Esses dois profetas, eles profetizaram no mesmo tempo. Na minha versão diz assim, Esdras capítulo 5. Então os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ado, ou de outras versões Taído, puseram-se a profetizar aos judeus que estavam na Judéia e em Jerusalém,
em nome do Deus de Israel que os inspirava. Então, a gente vê aqui que esses dois profetas, né, que ainda Deus ele usava os seus profetas, né, ainda o ministério profético estava ativo, né, porque ainda se levantaram alguns profetas. A gente sabe que depois do profeta Malaquias, que foi o último profeta do Antigo Testamento, houve o silêncio profético, né? Deus não mais falou através de ninguém. Houve um silêncio de aproximadamente 400 anos, de Malaquias até João Batista, quando João Batista começa a profetizar lá no deserto. Então, ainda não havia começado esse silêncio profético, né? O ministério profético ainda estava ativo. Deus ainda falava com o seu povo, né? Deus ainda mandava mensagens e usava ainda os seus servos, os profetas. E Ageu, o principal assunto do livro de Ageu é acerca da reconstrução do templo, né? O povo que já havia retornado, e aproximadamente 50 mil judeus haviam retornado no primeiro grupo, né? Esse foi o primeiro grupo, né? Mais ou menos no ano 537 ao ano 539 a.C. Esse grupo, né, que na verdade era um grande grupo que voltou, né, com esses profetas, aos poucos eles foram relaxando, né, porque a ordem era que o templo fosse reconstruído, que o templo fosse reedificado, né, que havia sido destruído pelos babilônios, né, quando os babilônios eles invadiram Judá e a cidade de Jerusalém. Eles destruíram o templo, isso 70 anos antes, né, com Nabucodonosor. E o templo ficou ali destruído, a cidade ficou arrasada, né? Apenas os pobres, alguns pobres que ficaram ainda morando na cidade de Jerusalém, nas aldeias ali próximas da cidade, né? E a cidade e o templo estavam totalmente arrasados. E Ageu, ele começa a exortar o povo, né, para que o templo fosse novamente reedificado, que o templo ele simbolizava a presença de Deus, né, simbolizava a presença de Deus, era aquilo que animava os judeus, né, a cultuar e a servir a Deus, o seu templo. Só que o povo que havia voltado estava relaxado, estavam apenas se preocupando com as suas coisas, né, apenas se preocupando com os seus afazeres, com seus interesses, né, e deixando as coisas de Deus de lado. É um livro que traz uma mensagem também para os nossos dias. Para os nossos dias. Por quê? Porque muitas vezes nós também agimos dessa maneira. Nós nos preocupamos apenas com as nossas coisas. Nos preocupamos apenas com a nossa casa, com a nossa vida, com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia. E a gente acaba deixando as coisas de Deus de lado, né? Acaba deixando as coisas de Deus em segundo plano. Então, a mensagem principal desse livro, do livro de Ageu, é justamente isso, né? Que Deus ele tem que ser em primeiro lugar na nossa vida. Deus ele tem que ser o principal, nosso principal alvo, né? Primeiro, se preocupar com as coisas de Deus, né? A palavra de Deus diz no Novo Testamento, né? Jesus falou sobre isso. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, é uma mensagem que vem de encontro a esse povo que já havia regressado, mas estava indiferente, né, para as coisas de Deus. Vamos ler alguns versículos aqui e aí a gente vai comentando. Ageu, né, profeta Ageu, capítulo 1, verso 1, diz o seguinte, na minha versão: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor foi dirigida por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, na minha versão está Josedeque, em outras versões está Josadaque, grão sacerdote, né, ou sumo sacerdote.
nos seguintes termos: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo disse, ainda não chegou o momento de reconstruir o templo do Senhor. Então, logo no primeiro capítulo, primeiro versículo, a gente já tem mais ou menos a data exata de quando isso começou, de quando Ageu começou a profetizar, né? Qual foi o tempo? Fala que foi no ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, isto é, agosto de 520 a.C. Pela história, a gente sabe que foi no mês de agosto do ano 520 a.C. Foi quando Ageu ele profetizou, ele trouxe essa mensagem para o povo. Né? E é interessante que ele traz essa mensagem e ele fala para dois personagens aqui muito importantes, que é Zorobabel, né, filho de Salatiel, e o governador, que é o governador, né, não havia mais reis, né, não havia mais reis em Judá. Né, o último rei de Judá foi o rei Sedecias, né, que foi aquele rei que se rebelou contra Nabucodonosor. Então, do rei Sedecias, ou Zedequias em outras versões, não houve mais rei em Judá. Né. Houveram governadores, né, que governaram a nação de Judá. E um desses governadores foi Zorobabel. Zorobabel, o nome Zorobabel, só pelo nome a gente vê que Zorobabel ele recebeu um nome babilônico. Né? Babel é da Babilônia. Né? A Babilônia surgiu em Babel. Né? Então a gente vê que esse nome ele recebeu no cativeiro. Né? A raiz do nome Zorobabel provavelmente significa semente de Babel. Né? Então repara que a influência, né, pagã lá da Babilônia fez parte, né, da vida de alguns desses homens aí de Deus, de alguns desses judeus. Isso aconteceu com Daniel, isso aconteceu com os 3 companheiros de Daniel. Todos eles receberam nomes babilônicos, né, em homenagem a deuses babilônicos. Enfim, a cultura, né, a cultura babilônica se enraizou um pouco na vida destes homens. E com Zorobabel não foi diferente. Filho de Salatiel. Provavelmente também esse Salatiel, ele governou Judá, né, juntamente com seu filho, não se tem certeza disso, né, mas o nome dele, Salatiel, inclusive aparece no livro de Esdras, né, como Sesbazar. Esse Sesbazar, que Esdras ou Neemias, Esdras e Neemias, eles citam esse nome Sesbazar, provavelmente esse Sesbazar é Salatiel, né, ou o próprio Zorobabel. É uma coisa que a gente não pode ter certeza. Mas a gente sabe que ele governou Judá, por quê? Por ser descendente, né, ele era descendente do rei Davi, né, ele é da linhagem de Davi, da linhagem real de Davi. Os judeus fizeram questão de manter essa linhagem, né? Porque quando os judeus eles foram para a Babilônia, eles ficaram numa terra separada, ficaram num lugar separado, né? Na cidadela de Suzã, ali, e ali foi permitido que eles cultuassem a Deus, né? Que eles não perdessem as suas tradições, né? Os seus costumes, né? Isso era uma coisa que os babilônios eles faziam muitas vezes, né, principalmente o rei Ciro. Né, se a gente for ver a história do rei Ciro, ele era um rei muito benevolente com seus inimigos, né, com seus conquistados, diferente dos assírios, né, diferente da Síria, que eram terríveis, né, com seus inimigos, com seus conquistados, que eles torturavam, que eles faziam coisas terríveis. A gente até comentou, falamos sobre a cidade de Nínive na semana passada, que inclusive um dos pecados da cidade dos ninivitas era a falta de misericórdia, né, com os seus inimigos. Isso não aconteceu com Ciro. Ciro era muito benevolente, ele tratava bem os seus conquistados. Ele procurava, ele era mais um político,
né? Ele procurava agradar todas as partes. Então, se os conquistados eles queriam manter as suas tradições, muito bem, Ciro permitia. E foi o que aconteceu com os judeus. Claro que isso não foi por acaso, né? A gente sabe que Deus ele tem o controle de todas as coisas. Isso não foi por acaso. Deus levantou um líder para tomar conta deles, mas ao mesmo tempo Deus moveu o coração desse líder, né? Que a palavra de Deus diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Então a gente já vê o cuidado de Deus com esse povo, né? A gente já vê que Deus já tinha o propósito, né, de que esse povo ficasse separado, porque eles iriam voltar para a sua terra, né? Mesmo porque no livro de Jeremias a gente vê uma passagem lá onde Jeremias ele compra um campo, né, na cidade de Anatote. Inclusive é a cidade natal de Jeremias, né, onde Jeremias nasceu. Deus manda Jeremias ir lá e comprar um campo na cidade de Anatote, à beira da invasão babilônica. Jeremias ficou sem entender, mas como, Senhor, que eu vou comprar um campo aqui, sendo que Judá vai ser destruído, vai ser arrasado? Jeremias ficou sem entender isso. E aí Deus explica para Jeremias, Jeremias, isso é um sinal que eu estou te dando, te mostrando que para mim nada é impossível, né? Nada para mim é difícil, é impossível. Vocês vão ser levados cativos, mas vocês vão voltar para essa terra. Da mesma forma que você comprou esse campo, o povo que voltar vai fazer a mesma coisa. Eles vão comprar campos aqui também, vão negociar e vão se estabelecer novamente em Judá. A gente vê o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus, né, sobre esse povo, mesmo tendo sido um povo idólatra, né, um povo rebelde, um povo que se revoltou contra Deus, né, mas Deus sempre buscou ocasião para se compadecer, para ter misericórdia desse povo. E foi o que aconteceu aqui. Levantou o profeta Ageu, o povo volta, então, na verdade a palavra do profeta Ageu, né, ela começa em agosto de 520, e é justamente no ano, né, que o templo começou a ser reconstruído, né, por Zorobabel, que era o governador, né, e também pelo sumo sacerdote Josué, né, filho de Josadaque, o filho de Josedeque, que é da linhagem de Arão. A gente sabe que os sacerdotes, eles são da linhagem de Arão. Vamos ler o versículo 2? Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o momento, ainda não chegou o momento. Então o povo estava dizendo, estava exclamando que o tempo de edificar o templo ainda não havia chegado. E Deus dá uma resposta dura. Como assim? O tempo de edificar a minha casa não chegou, mas a casa de vocês está perfeita. A casa de vocês está tudo certinho, vocês só se preocupam com as coisas de vocês. É tempo de vocês morarem, é o termo que ele usa aqui, é tempo de vocês morarem em belas casas, em casas boas, enquanto o templo está lá, arrasado e destruído, largado às traças. Né? Então, é uma mensagem que Deus traz para Ageu, para exortar o povo. E aí ele continua, vamos ver o verso 5. Agora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, pensai bem em vossos caminhos, semeastes muito e colhestes pouco, comestes, mas não vos saciastes, bebestes, mas não até a embriaguez. Não que Deus estava incentivando a embriaguez aqui, né? Vamos entender bem esse contexto. Deus não estava incentivando que eles ficassem bêbados, né? Estava dizendo que nem se eles quisessem se embriagar, eles iam conseguir, porque não tinham o suficiente para isso. Deus estava mostrando aqui que estava acontecendo o quê? Uma escassez, né, de alimentos, estava acontecendo provavelmente uma seca, né, alguma coisa parecida na terra de Judá, em Jerusalém, porque a lavoura não estava vingando, né, o povo estava passando necessidade.
E Deus estava explicando para eles o motivo dessa necessidade. Por que que eles estavam passando por essa necessidade? Justamente pelo fato deles não se lembrarem de Deus. E isso é muito sério, né? Muito sério. Muitas vezes a gente não entende por que que a gente passa na nossa vida algumas necessidades. E aqui está falando necessidade material, né? Não está falando sobre necessidade espiritual. Aqui está sendo bem claro, né? Está falando sobre alimentação, sobre comida, né? Sobre bebida, vinho. E o povo estava passando por necessidade material. E Deus estava dando a receita, estava mostrando o porquê dessa necessidade material. Justamente por não se lembrarem das coisas de Deus. Justamente por não darem a prioridade às coisas de Deus. Né? Cada um aqui estava buscando os seus próprios negócios, né? E deixando as coisas de Deus de lado. Isso é um aprendizado para a nossa vida. Né? A gente tem que honrar a Deus, né? E não honrar apenas de boca, não honrar apenas cantando, mas inclusive com as coisas materiais também. A gente tem que honrar a Deus. Por quê? Porque aqui está falando sobre coisas materiais, né? Está falando sobre comida e bebida. Como o povo só estava preocupado com isso e não estava pondo a preocupação nas coisas de Deus, eles estavam perdendo tempo, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 7. Pensai bem em vossos caminhos, subi a montanha, trazer madeira e reconstruir a casa. Que montanha que é essa? Provavelmente é o Monte Sião, né, que ficava em Jerusalém, que fica em Jerusalém, aonde estava o templo, né, onde o templo foi destruído. O Monte Sião. Deus manda eles subirem o Monte Sião, trazer madeira e reconstruir a casa. Esse versículo 8 é muito interessante, que é muito parecido com o sacrifício de Cristo. Né? Porque Cristo, quando foi crucificado, ele teve que subir uma montanha também. No caso, o Monte Calvário. Né? Ele teve que subir o Monte Calvário. Trazer madeira. A cruz era de madeira. Né? E reconstruir a casa. Então, Deus estava dando aqui uma lição espiritual, como que a casa seria reconstruída. Seria reconstruída pelo próprio Deus, né, através de seu Filho, quando ele subisse aquela montanha, né, a montanha do Calvário, e ele fosse crucificado ali, naquela cruz de madeira. Né. Mas também era literal. O povo tinha que realmente subir aquela montanha, né, que é o Monte Sião, e reedificar, levar a madeira ali e reedificar o templo. A gente vê que em todos os livros proféticos sempre há uma mensagem literal e uma mensagem espiritual. Né? Se a gente for ler nas entrelinhas, né, com detalhe, com calma, a gente vai ver que Deus ele está dando, a palavra de Deus muitas vezes ela tem duplo sentido. Tem o literal e tem o espiritual. E a gente vê que também, nessa palavra também tem um sentido espiritual. Deus já estava falando acerca de Cristo aqui. Né? E olha o que ele fala na sequência. Nela eu porei a minha complacência e serei glorificado, diz o Senhor. Claro que aqui para os judeus, tudo que era falado era literal. Né? Os judeus eles não tinham essa concepção ainda, eles não tinham esse entendimento, né? Só alguns, eles não tinham esse entendimento. Quando Deus ele dava revelações espirituais, ele estava se referindo aqui, reconstruir a casa, ele estava falando que ele teria complacência e seria glorificado. Ele está falando acerca de Jesus, acerca do Messias. O próprio Jesus falou que ele iria reconstruir um templo espiritual para Deus, né, não feito por mãos humanas, né, que somos nós, que é a igreja. Né, nós somos o templo de Deus, criado pelo seu próprio Filho. Né, é acerca desse templo que Deus está falando aqui. Mas os judeus eles levaram de forma literal e fizeram bem, porque também tinha um significado literal.
Esperastes muito, e eis que veio pouco. O que recolhíeis, eu soprando os espalhava. Por que isto? Então a gente muitas vezes acha que a gente está passando necessidade, ou é retaliação do inimigo, né? O inimigo que está nos roubando, e muitas vezes somos nós mesmos que não estamos dando para Deus o que Ele merece, né? O nosso melhor. E aí a gente fica andando para lá e para cá, tentando conquistar as coisas, e a gente não consegue, sendo que o principal que a gente tem que fazer é honrar a Deus. E assim, a gente honrar a Deus, Deus nos honra também. Diz o Senhor dos Exércitos: por causa de minha casa que está em ruínas, enquanto vós correis cada um para a sua casa. Então repara que eles estavam preocupados apenas com as suas casas, com as suas coisas. Eram abençoados por Deus, né? Eles foram abençoados na Babilônia. A história diz que muitos deles se tornaram negociantes lá na Babilônia, os judeus, né? Enriqueceram, inclusive. Tem história de famílias que, inclusive, comerciavam ouro na Babilônia, né? Se a gente for verificar em relatos históricos, eles foram muito abençoados na Babilônia. Então, quer dizer, Deus ele fez a parte dele, porque Deus é fiel, né? Deus ele é fiel, Deus ele cumpre a parte dele. Mas esse povo, ao invés de agradecer, estava preocupado apenas com essas bênçãos materiais que Deus mandou. E isso é uma lição para a gente, é uma lição. Deus quer nos abençoar. Qual é o pai que não quer ver o seu filho abençoado e próspero? Mas Deus quer também reconhecimento, que a gente reconheça que tudo vem dele, que isso vem dele. E como que a gente reconhece? Devolvendo o que é dele, devolvendo o que pertence a Deus. E aqui fala sobre a reconstrução do templo. O que Deus pedia deste povo? Que este povo ele se preocupasse com isso, porque o nome de Deus fazia parte desse templo, de forma literal e de forma espiritual também. Toda vez que a gente vê esse termo reconstrução do templo ou construção do templo, tem dois sentidos, né? O sentido espiritual, como eu já falei, a igreja, nós. Então, Deus estava exortando a esse povo que esse templo tinha um significado muito sério, tinha um significado muito importante. E aí, continuando, Deus faz a pergunta: por que isto? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está em ruínas. Por isso, acima de nós, os céus retiveram seu orvalho e a terra reteve os seus frutos. Então repara que quando a gente se omite para as coisas de Deus, a terra se omite para nós. Quando a gente deixa as coisas de Deus de lado, a própria terra, ela fica indignada conosco, E a gente acaba não prosperando. A própria terra, parece que a terra se lembra, A terra ela passa a se personificar aqui, e ela se lembra lá de quando Adão e Eva, eles foram expulsos do paraíso e Deus amaldiçoou a terra. Então, quer dizer, por causa do homem, mais uma vez a terra aqui estava sendo ferida e a terra estava se indignando com o homem de se esquecer de Deus. Repara como aqui a terra ela se personifica. Convoquei uma seca, e aqui confirma. Então toda vez que acontece uma seca, a gente entende que é Deus, As pessoas atribuem isso ao inimigo. O inimigo não tem poder para isso. O único que tem poder sobre a natureza é Deus. Então, se chove muito, ou se tem seca, ou se acontecem tempestades, ou se acontecem furacões, tudo isso é permissão de Deus. E tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Por que acontece a seca em alguns lugares, inclusive da nossa nação? No Nordeste, por exemplo. Tem lugares que acontecem secas. Será que é porque o povo ali não tem se esquecido de Deus? Isso é um dos sinais. Se nós nos tornamos secos para Deus, Deus faz com que a terra seja seca para nós. É um aprendizado, é uma lição que a gente tira aqui da palavra de Deus. Convoquei uma seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo
que eram os principais grãos aqui, né? Olha, os principais grãos, sobre o trigo, o mosto, e sobre o óleo novo, né? O trigo que fazia pão, que era o principal grão para fazer pão, o mosto, né? Que era do vinho, né? Que representa aqui o vinho, e sobre o óleo novo, que era o azeite. Então, pão, azeite e vinho eram os três principais alimentos, né, dos judeus, e estavam em escassez. Por quê? Porque o povo estava escasso para Deus, né? Sobre os homens e sobre o gado, sobre todo o trabalho de vossas mãos. Então, quer dizer, trabalhavam duramente, mas a terra não produzia nada, né? A terra se fechou, a terra se indignou, a terra se rebelou contra eles. Por quê? Porque eles se rebelaram contra Deus. Então, da mesma forma que a gente faz para Deus, né? Da mesma forma que a gente trata a Deus, a terra também, que é criação de Deus, nos trata, né? Ela se personifica e as coisas começam a não dar certo na nossa vida. O nosso trabalho não dá certo, a gente começa a trabalhar, tem pessoas que trabalham 18 horas por dia, 7 dias por semana, achando que vai enriquecer e não enriquece. Pelo contrário, só tem canseira, só tem enfado, só tem dores, doenças, enfermidades e não consegue enriquecer. Por quê? Porque o segredo não é esse. O segredo não é trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é esse o segredo para ficar rico. O segredo para ficar rico é lembrar que existe o Deus das riquezas. Quem é o Deus das riquezas? O Deus Todo-Poderoso. É Ele que nos faz ser prósperos, né? Eu posso trabalhar meia hora por dia, mas se eu buscar a Deus em primeiro lugar, Ele abre as portas. Ele abençoa o meu trabalho, mesmo que seja um trabalho insignificante, Ele abençoa. Ele faz com que aquilo prospere. Por quê? Porque Ele vê que eu dou para Ele o meu melhor, que eu coloco Ele em primeiro lugar na minha vida. Então tudo que eu faço passa a ser abençoado. Eu vou dar uma pausinha aqui agora. Quando eu voltar a gente continua.